As misericórdias de Deus devem ser o motor propulsor para oferecer a minha vida como sacrifício vivo. A Bíblia diz que as misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos. Lamentações 3, 22, 23. As misericórdias de Deus, elas são a prova de que nós não somos consumidos. Porque se Deus não tivesse misericórdia de você, você seria fulminado, você seria consumido. Mas Ele teve misericórdia e Ele te deu a salvação. Agora a pergunta é: o que nós podemos dar ao Senhor por todos os seus benefícios? Salmos de 116, 12 fala: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Olha o salmista, ele olhava para um lado, olhava para o outro, olhava para as suas mãos, o que ele poderia oferecer, e ele pergunta: o que eu posso dar ao Senhor? O que eu posso oferecer ao Senhor por todos os seus benefícios? Olha para a sua vida. Eu já tenho 21 anos de ministério, servindo nações da terra, mais de 18 nações, 3 filhas, 2 nascidas no Nepal, 1 nascida na Romênia. O que me faltou? Nada. A grande pergunta é: o que eu posso dar em retorno para Deus? Nada. Eu não tenho nada financeiramente, eu não tenho nada material que eu possa oferecer a Deus, senão o meu culto racional, que é o meu corpo como sacrifício vivo e agradável, santo e agradável a Deus. O pecado acontece quando você se esquece daquilo que aconteceu quando você foi salvo. Quando você se esquece de quando você foi salvo, o primeiro amor, você começa a pecar. Você vira rotina. A vida com Deus vira uma rotina. E você começa a se esquecer. 2 Pedro 1,9 fala assim: pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecendo da purificação dos pecados de outrora. Nós nos tornamos cegos quando nós nos concentramos no agora. A gente não olha para trás e não vê de onde Deus nos tirou, do lamaçal do pecado, do sofrimento, da angústia, da falta de esperança. E nós nos esquecemos de onde Deus nos tirou. E nós nos esquecemos de focalizar na cruz. O segundo elemento, o nosso corpo. Nós somos seres humanos, nós temos razão, nós somos diferentes dos animais. Uns dizem que nós e a natureza somos um. Não somos. Nós somos criação de Deus, mas Deus nos fez com as suas próprias mãos. Ele nos fez seres racionais, pensantes. Não permita que o pecado controle o seu corpo mortal. Romanos 6, 12 e 13. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Apresentai o seu corpo à obediência a Cristo. Ele é o seu mestre. Nós nos tornamos escravos. Nós somos servos de Cristo. Ofereça os membros do seu corpo como escravo. Coloque o seu corpo, as suas paixões como escravos, obedientes ao comando de Cristo para a sua vida. A vontade de Deus para as nossas vidas é a nossa santificação, como diz lá em 1 Tessalonicenses 4, versículos 3 e 5. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vós abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lasciva, como gentios que não conhecem a Deus. Se você conhece a Deus, você não pode se entregar às paixões carnais. Você vai cair algumas vezes, nós vamos pecar, sim, mas deve ser um acidente e não uma escolha. Não um desejo constante do seu coração de pecar, porque isso mostra que ainda você não foi santificado, mostra que ainda você habita, as trevas habitam dentro de você. Porque a Bíblia fala: onde a luz habita, as trevas não podem resistir. Eu sei que não é uma tarefa fácil submetermos o nosso corpo. Nós pastores, nós líderes, nós somos pecadores como todos vocês. E muito mais, porque nós conhecemos muito mais responsabilidade para com a palavra de Deus. Paulo fala assim em 1 Coríntios 9, 27, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que
tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Aqueles que estão na posição de liderança têm muito mais responsabilidade. É Deus que nos santifica. Vejamos aqui 1 Tessalonicenses 5:23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam reservados, íntegros, irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo vai voltar. E como você vai estar quando Ele voltar? Você vai estar preparado? O sangue de Cristo nos dá intrepidez para oferecermos um sacrifício vivo a Deus, como diz lá em Hebreus 10:19-22. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Não é pelo seu sangue, não é pela sua força, não é pelo seu intelecto, é pelo sangue de Jesus que te purificou. Nós temos que oferecer um culto espiritual, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Culto racional, do grego, logiki. Parece que eu estou inventando, né? Porque português é lógico, né? Também remete ao Antigo Testamento, a forma de culto que ali existia. Se Deus é o Senhor e Mestre, você deve segui-lo e servi-lo inteiramente, de forma inteligente, racional, sensivelmente e sinceramente. Nós não vivemos uma fé cega, nós não vivemos uma fé que é baseada nas nossas forças, no nosso intelecto, mas nós vivemos uma fé que é baseada na palavra de Deus. E esse é o nosso culto racional. Não vos conformeis, versículo 2 de Romanos capítulo 12. E não vos conformeis com esse século, ou seja, com essa geração, mas transformais pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é a condição para que você experimente a boa vontade, a agradável vontade e a perfeita vontade de Deus? Você não pode se conformar com esse mundo. O mundo, ele tenta nos persuadir, ele tenta incutir em nossa mente coisas que nós sabemos que é errada, mas nós acabamos por abraçar essas ideias, essas filosofias. É o que nós vemos hoje. É o que nós vemos nos Estados Unidos, onde alguns estados, as mães, elas podem simplesmente se negar a suprir o alimento para os seus filhos, porque eles têm um defeito físico, e ela pode dizer para o médico: não alimente essa criança vai morrer de fome, e o médico tem que obedecer, porque essa é a lei. E essas ideias, essas filosofias, elas começam a vir para as nossas nações, e nós começamos a abraçar. Estranhamente, muitos cristãos estão começando a abraçar essa agenda abortista. Infelizmente, alguns amigos meus da Europa, cristãos, genuínos, vão na igreja todo domingo. Eles falam assim: eu sou de acordo com o aborto em algumas ocasiões. Cristãos. Nós servimos a Deus com culto racional. Sua mente deve estar disciplinada, treinada para discernir os intentos do inimigo. Eu gosto de usar uma analogia do soldado romano. O soldado romano, ele tinha uma responsabilidade muito grande de não deixar os prisioneiros fugirem. Vocês lembram quando Paulo estava na prisão, que a prisão veio abaixo, que assim que os prisioneiros começaram a fugir, o soldado ali, a pessoa que estava responsável, ia se matar, quando Paulo falou: não faça, que ninguém vai escapar. Olha só, para eles era melhor morrer do que deixar ser morto pela liderança deles. Era uma desonra. Então um soldado romano muitas vezes tinha que levar os prisioneiros pelo deserto, e muitas vezes esses prisioneiros tentavam matar o soldado romano. O soldado romano ali entrava em uma luta corporal com aquele prisioneiro, e ele tinha que matar o prisioneiro, porque senão o prisioneiro ia matá-lo. Agora ele não pode chegar lá em Roma com a mãozinha do prisioneiro e falar assim: aqui é a mãozinha dele, aqui é o anelzinho que ele usava na mão, está aqui no dedo ainda. Não, ele tinha que chegar lá com o corpo todo. E agora o que ele vai fazer com esse corpo morto? Com esse cadáver que está preso ao seu braço? Ele vai ter que arrastar esse prisioneiro até Roma. Essa é a nossa vida, meus irmãos. Nós fomos salvos, regenerados, transformados, mas nós temos ainda o nosso corpo mortal, o nosso prisioneiro. E muitas vezes ele se levanta e nós temos que matá-lo, e nós temos que arrastá-lo até quando Jesus Cristo voltar. Aí sim ele vai nos libertar de uma vez por todas. Aí nós não vamos mais precisar ter lutas, mas até lá nós precisamos lutar contra o nosso corpo. A Bíblia fala de transformação, é o que a gente chama de metamorfose da mente.
Não mudança. Mudança, eu pego algo aqui e coloco aqui. Não. Transformação. Imagina um quarto com uma bagunça, todo bagunçado. Você chega ali, você transforma aquele quarto, né? As mulheradas já ficaram alegres, né? Que não gosta de ver uma bagunça. Minha esposa chega de noite, depois do culto, ela já chega procurando alguma coisa para arrumar, né? Colocar ordem. Deus colocou ordem nas nossas vidas. Nossa vida estava uma bagunça, um lixo, uma podridão. Deus vem e Ele transforma. Ele não muda. Ele transforma as nossas vidas. E é por isso que nós devemos transformar as nossas mentes. Uma metamorfose. Jesus Cristo, Ele foi transfigurado para uma forma glorificada. E Ele nos chama hoje que nós precisamos ser transformados em uma forma gloriosa.